Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Bom dia também a todos vocês que nos assistem através do YouTube, nos assistem aqui do Rio de Janeiro, de outros estados e até de outros países também. É uma alegria poder trazer a mensagem de Deus nesta manhã de domingo, aqui da Igreja Batista da Freguesia. Quando falo aqui Igreja Batista, não estou falando do templo da igreja, mas da igreja como a reunião dos salvos, né? Este grupo que se ama, este grupo que se reúne sempre para compartilhar a mensagem de Deus. Quero trazer para você os motivos de oração desse dia. Nós estaremos agradecendo a Deus pelos aniversários do Hugo, da Vivian, do Guido, da Fátima, da Rose e da Mônica e Gino, todos esses fazendo aniversário por essa época, então estamos agradecendo a Deus. Estaremos orando pela completa recuperação do Fernando, da Sandra, do Heraldo e também da família do pastor Marcelo, que Deus dê a eles completa cura. Também oramos pela cura do Nelson, lá de Arraial do Cabo, amigo nosso que está com Covid também. Antônio, Janice, Márcia Menezes e Edna Vieira também são motivos das nossas orações, né? Quero lembrar também de nós orarmos pela consolação da família da Juliana. Querida Juliana, esposa do Lailson, faleceu essa semana. O sepultamento foi sexta-feira. Foi um momento ali logicamente, de tristeza, mas também de confiança em Deus. Seu esposo Lailson trouxe uma palavra abençoada e abençoadora. Ele estava confortado pela ação de Deus, claramente. Nós temos que orar por ele, orar pelos seus filhinhos, né? Samuel e a Maria Júlia. Vamos estar orando também pelos irmãos e irmãs de Juliana, por todos os parentes. Certamente que nós, como igreja, vamos estar acolhendo esta família, vamos estar nos preocupando, dar um tempinho para ele se refazer, mas vamos então ligar, vamos nos dispor a ajudar naquilo que for possível. Que Deus fortaleça você, meu querido Lailson, que Deus te abençoe grandemente. Nós estamos solidários com você, orando por toda a família. Nós vamos estar orando também por um pedido feito pelo Joel e Andréia. Esse casal pede orações pela Ana Clara. Vamos orar pelos governantes do nosso país, pelos profissionais de saúde, pelos pastores e missionários, pelos mais vulneráveis. Vamos orar pela campanha de vacinação no nosso país. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus salve o Brasil. Nós estamos empenhados também em ações sociais. Com este tempo de pandemia, dessa fase ainda muito forte da pandemia, fase roxa, como fala o mapa de risco, né? Nós estamos fazendo campanhas sociais. Nós estamos procurando distribuir cestas básicas para famílias no entorno e até mesmo famílias da igreja que estão passando momentos muito difíceis. E você pode contribuir. Cada cesta básica que nós entregamos tem um custo de R$ 57. Se você puder, quiser, desejar, tiver no seu coração, dar uma cesta básica para que ela seja mandada a uma família, você pode fazê-lo. Vai aparecer aí na sua tela a nossa conta, a conta da Igreja Batista da Freguesia, conta da pessoa jurídica, né? É o Banco Itaú, e você vai ver aí os detalhes da conta e também da agência. Nós estamos também empenhados em ajudar uma obra social muito importante que se chama Chácara dos Profetas. É um primo do responsável pela manutenção do nosso templo, é um primo do Jorge. Ele dirige esse lugar. Há 60 internos ali procurando deixar o vício da dependência química. Eles estão ali lutando. Há ali um apoio espiritual para essas pessoas também. E as ofertas para o local caíram muito, as famílias têm muitas dificuldades. São 60 rapazes, homens ali que estão lutando para abandonar o vício, e eles estão tendo falta de alimento, falta de material de higiene, material de limpeza,
falta de roupas, é uma situação muito difícil. Então, se você quiser ajudar, se você puder ajudar, da maneira que puder, você vai ligar para o telefone 32836047 e falar com a Kátia. E a Kátia vai fazer a ponte para essa ajuda. Pode ser que você tenha alguma coisa simples em casa. Olha, eu tenho um pacote de sabonete, ok, ajude com um pacote de sabonete. Ou você pode dizer, não, eu quero ajudar com 3, 4, 10 cestas básicas. Ok, que bom. Eu tenho uma pasta de dente lá, novinha. Ok, tudo bem. Tudo que vier, nós estaremos enviando para esse local. E estamos também distribuindo cestas básicas para a comunidade carente ali, né? Eu agradeço muito a Deus, Deus tem sido fiel, nossa igreja tem podido saldar todos os seus compromissos, nossa igreja tem podido ajudar no campo da ação social, tem podido apoiar missões, tem podido apoiar o ensino da palavra de Deus, apoiar a educação religiosa, isso porque através de você, dizimista fiel, ofertante fiel, Deus tem mostrado a fidelidade dele. Você tem sido ferramenta dócil nas mãos de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Olá, irmãos. Bom dia. Tudo bem? Estou passando aqui rapidamente, antes do momento de louvor, para informar que a gente gravou essas músicas, nós gravamos esse culto, esse e o da noite, antes de sabermos da notícia da nossa querida Juliana. E por isso não fazemos nenhum tipo de menção, nada do tipo. Tentamos até regravar novamente, mas não tínhamos a menor condição. Então vão perceber que as músicas não têm essa relação com nada disso, mas vale reforçar e mencionar como a Juliana foi importante pra gente no Ministério de Louvor, com o seu talento, com as suas qualidades, mas também pela pessoa que era, que sempre nos incentivou, que sempre orou por nós, que sempre foi muito parceira e muito amiga. Então, não só como membro dessa igreja, como todos nós estamos sentindo, mas como alguém que contribuía muito no reino também dessa maneira com o seu talento. Então, em nome do grupo de louvor, eu quero manifestar essa tristeza que a gente está sentindo e pedir que os irmãos orem pela nossa igreja, orem pela nossa comunidade e pelas pessoas que estão adoecendo, não só por Covid, mas por todas as outras que acabam tendo dificuldade pela estrutura hospitalar, enfim. A Covid acaba atrapalhando também todo esse processo. Então, que a gente possa orar pelo nosso povo. Devem ter percebido também que os cultos de hoje estão com uma edição diferente, um pouquinho mais silenciosa por esse motivo, e é a nossa pequena homenagem à nossa querida Juliana. Lembrem de orar, como o pastor já reforçou, pelo Laílson, pelas crianças e por toda a sua família, tá bom? Vamos agora ao nosso momento de louvor. Olá, irmãos, bom dia, bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. E agora eu queria convidar você para o nosso momento de louvor. Chama o seu irmão, chama o seu vizinho, manda esse link aqui para as pessoas que você conhece, convida elas para cultuar conosco e que a gente possa, mesmo que distantes, estar em comunhão com Cristo com essas duas músicas. Vamos lá? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te
fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu perdesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor
Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Pai. Nós te agradecemos por esse culto, Senhor, que nós podemos te entregar, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Pai. Que o Senhor possa, Pai, renovar, Senhor, a nossa esperança em Ti, Pai. E que essa semana seja abençoada, Pai. A gente possa, Senhor, entender, Pai, a importância da Tua presença nas nossas vidas, Pai. E com isso te colocar no primeiro lugar, Senhor, que deve ser só Seu, Pai. Deus, que o Senhor possa estar com todos aqueles que estão vendo esse vídeo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa abraçá-los, Pai, com o Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa ungí-los, Senhor, e que o Senhor possa guardá-los de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los, Pai, e que o Senhor possa falar no coração dessas pessoas, Senhor, aquilo que é necessário que eles ouçam, Pai, assim como nós, Deus. Que o Senhor possa estar com o pastor Rogério também, que ele seja abençoado nesse momento e que todas as palavras que saírem dele, Pai, sejam vindas de Ti. Nos usa, Senhor, como instrumento, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesse altar, Senhor, entregando as suas vidas, Pai, o seu tempo, Senhor, a Ti, por vontade, Senhor, porque a gente ama estar aqui, Senhor, muitas vezes cansados, Pai, muitas vezes a gente tem vontade de entregar os pontos, Pai, mas o prazer, Senhor, de estar levando a Tua casa, Pai, em adoração, Pai, o prazer e a honra que é estar aqui entoando louvor para Ti, Pai, é maior do que qualquer outro sentimento, Senhor. E aqui nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe e tire de nós toda a vaidade, Senhor.
Que o Senhor nos lapide, Senhor, para que a gente possa ser como um barro, Senhor, e que o Senhor possa ir moldando de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, se derreta na Tua presença, que a gente possa se humilhar perante a Ti, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, Senhor, e nos ver, Pai, pela nossa essência, Pai, nos ver nu de todas as máscaras, de todas as farsas, Senhor, que o Senhor possa nos enxergar pelaquilo que a gente é, Senhor, e que a gente possa ser assim sempre contigo, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fique agora com a mensagem do pastor Rogério e a gente está de volta no culto em família. Até lá. Nós vamos orar agora pedindo a Deus as bênçãos dele para esta palavra deste domingo pela manhã, este culto matinal da nossa Igreja Batista da Freguesia na Ilha. E nós vamos agora orar juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e Tua bondade. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Unge-nos com Teu Santo Espírito para trazer uma mensagem que seja do Teu agrado. Muito obrigado por tudo, Pai. Entrego-me completamente nas Tuas mãos. Sei sempre que a mensagem é muito maior do que o mensageiro. Então só pode vir de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é claro que este dia, este momento da nossa vida como igreja, está muito marcado pelas perdas, né? Muito marcado pelas perdas. Essa semana, como já falei, nós tivemos a perda da Juliana Lima, tão querida, e isso certamente está mexendo comigo, mexendo com você. E eu gostaria essa manhã de trazer uma palavra de conforto para a igreja, para a família, nesse sentido. Eu senti que deveria fazer isso, né? Não sei se era a sua expectativa, mas vamos falar um pouco deste momento, da perda desta família e do que nós desejamos de Deus para com essa família. Eu estive pensando nesse nome, Juliana, né? E é um nome interessante. O nome Juliana significa jovem, significa também pessoa de cabelos escuros. Olha que interessante. Jovem de cabelos escuros, combina tanto, né? E também significa brilhante. Jovem de cabelos escuros, brilhante. Esse é o significado desse nome, né? E aquilo que é brilhante é aquilo que emite luz ou que reflete luz. Essa é a definição de algo brilhante, ou emite ou reflete luz. E quando pensei nisso, pensei na Juliana, pensei nela como alguém que emitia luz ou que refletia luz. Quando emitindo luz, eu lembrei do texto bíblico que diz: vós sois sal da terra, luz do mundo. E ela é uma dessas pessoas que é a luz do mundo, uma crente no Senhor Jesus Cristo. Como crente, como salva, ela continua viva agora, com uma vida eterna, está com Cristo. Isso pensando na Juliana como alguém que emite luz, sal da terra, luz do mundo. Mas lembrei também como sendo alguém que reflete luz, que refletia luz, né? E quando a gente pensa que luz nós devemos refletir a luz de Jesus, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Que missão importante para todos nós cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, é essa de refletir a luz de Jesus, né? De Jesus. Pensei também nessa questão quando nós perdemos alguém que nós amamos, e os motivos são muitos, né? Os motivos são muitos que podem levar uma pessoa a morrer, a falecer. E sempre que uma pessoa falece, ficam pessoas
como se tivessem tirado um pedacinho de muitas pessoas, né? Porque nós somos um todo. Então ficam ali esposo, filhos, irmãos, parentes, amigos, privados de um pouco daquilo que se foi. E acabamos todos nós, de alguma forma, nos sentindo assim. Esposo sem esposa, filho sem mãe, amigos que estão sem um amigo, parentes sem um parente, e assim sucessivamente. Ficamos de alguma forma órfãos numa situação assim. Alguém pode dizer, mas somos crentes, crente não chora. Bobagem. Crente chora sim, crente sente sim, e não há nenhuma inadequação nisso, não há. Lembre-se que o próprio Jesus, quando soube, constatou ali a situação de que Lázaro, seu amigo do peito, havia morrido, a Bíblia, no seu versículo mais curtinho, diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou diante daquele quadro, da morte de Lázaro e da tristeza dos que ficaram. Essa foi a razão do choro de Jesus. Ele observou Marta, observou Maria, observou os amigos, observou os outros parentes, e aquela tristeza trouxe a ele tristeza. Jesus, o Deus perfeito, o homem perfeito, o 100% Deus, o 100% homem, chorou. Então eu posso chorar também, e você também, e esse negócio de que crente não chora é uma balela. Há o momento do luto nas nossas vidas. Ficamos órfãos de Juliana. Todos nós. Ok. A questão que agora importa, além dessa, é que se ficamos órfãos, o que fazer com essa orfandade? O que fazer com a viuvez? O que fazer com a privação do parente ou do amigo? Como lidar com isso? Como elaborar isso? Eu queria lembrar a você algo que a Bíblia nos mostra de uma forma tão linda. E nós vamos ver alguns textos bíblicos. Primeiro, pensando naquela questão do cônjuge que perde o seu querido, o seu amado. Lailson, na sua tão boa preleção ontem, ele foi tão corajosinho, ele disse assim que quem vai falar no sepultamento de Juliana? E com aquele jeito e sotaque nordestino dele, ele disse, eu. Foi corajoso, estava ali forte em Deus, estava confortado, consolado pelo Senhor, né? Abra sua Bíblia, vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 54, abra aí, Isaías 54, Isaías 54, Isaías, ok, aqui Isaías 54, veja o que diz os versículos 4 a 6 e depois Isaías 57, 15. Então Isaías 54, 4 até o 6, vamos lá, o início do 6. Diz assim, se referindo ao esposo, ao que fica sem o seu amado ou a sua amada, aquele que perde a sua amada, que perde o seu amado. Isaías 54, 4 diz assim, não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás da vergonha da tua viuvez, porque o teu Criador, o teu cônjuge, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Interessante. O texto diz que o Criador
o Criador, ele toma o lugar do teu cônjuge, certamente na consolação, no cuidado, no amparo, no encorajamento. E o texto continua no início do versículo 6, porque o Senhor te chamou como ao cônjuge desamparado e de espírito abatido. Podemos ter uma licença poética aqui para compreender que há promessas de Deus para sustentar, para preencher a lacuna deixada pelo cônjuge amado. Deus dará suporte, Deus sustentará, Deus amparará, Deus será amor, o teu amor neste momento. Então é lindo quando a gente percebe que o texto, de alguma forma um pouco mais longa, diz assim: cônjuge que perdeu o seu cônjuge, Deus é contigo. Deus é contigo. Que legal. Mas aí eu quero pensar agora nos filhos, então, os filhos. Venha comigo com relação aqui a um outro texto, Salmo 146, versículo 9. Salmo 146, versículo 9. E o texto diz assim, olha: o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e o cônjuge viúvo. Olha só. Vou repetir: o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e o cônjuge viúvo. O cônjuge viúvo. Muito interessante, sabe? A Bíblia diz que Deus ampara o órfão, ampara o estrangeiro, o cônjuge viúvo, mas ampara o órfão. Nós temos textos da Bíblia que dizem com muita clareza que o Senhor é aquele que se inclina para ver o que se passa aqui na terra. O Senhor não deixa passar a questão do necessário amparo ao órfão. Chega a dizer nos evangelhos que a verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas e os viúvos. Então, é como se, de uma forma mais simples, dissesse o Senhor aos filhos que ficam privados, ou do pai ou da mãe, é como se ele dissesse assim: órfãos ou filhos privados dos seus pais, eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Mas aí restam também os irmãos. Se Deus promete amparo ao cônjuge que perdeu o seu cônjuge e diz Deus é contigo, e se ele diz aos órfãos, olha, Deus é contigo, eu sou contigo, o que dizer dos irmãos? Qual é a consideração de Deus para com os irmãos, aqueles que perderam seu irmão? Será que há uma preocupação? Será que há um cuidado? Será que esse sentimento de ser irmão é caro para Deus? É precioso para Deus? Venha comigo então para Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28 e 29. Pule lá para o Novo Testamento. Romanos 8, 28 e 29. Achou aí? Eu estou achando aqui. Romanos 8, 28 e 29. Venha para esse texto lindo comigo e vamos ler, dizer assim: olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Começa o texto dizendo, olha, mesmo que você não compreenda o que está acontecendo, mesmo que você ache como isso pode ser bom para alguém, como... Aí vem o texto e afirma isso que pode nos parecer absurdo, mas que o tempo vai revelando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
há uma promessa de que Deus trabalha em nosso benefício, transformando as realidades. E aí o versículo 29 vai dizer assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o filho mais velho, seja o primogênito entre os irmãos, entre muitos irmãos. Interessante que esse texto, ele nos afirma que Jesus é como aquele irmão mais velho que protege os mais novos e que vai à frente, abrindo caminho, derrubando os obstáculos, aniquilando os perigos, transformando as situações e as realidades. A Bíblia diz então claramente que Jesus é o nosso irmão mais velho, o irmão protetor, o irmão bondoso, o irmão conciliador. Então, é como se a palavra de Deus dissesse para você que ficou privado de um irmão que ama: Jesus é contigo. Jesus é contigo. Cônjuge que perdeu o seu amor, Deus é contigo. Filho que perdeu seus pais, órfãos, filhos, o Senhor é contigo. Irmão que perdeu seu irmão, Jesus é contigo. Mas ainda restam outros parentes, né? Outros parentes, porque as pessoas não têm só irmãos, tem sobrinhos, tem tios, tem tias, tem avós, tem avós, tem ali outros parentes. Fica então como a família? Fica como quando há perda de alguém querido e ficamos todos abalados? Como é que é isso? Ficamos sem família? E aí eu quero convidar você para caminhar comigo até Efésios 3. Vamos um pouco mais à frente. Romanos, 1º, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Venha comigo até Efésios. Efésios 3. Vamos lá. Efésios 3, versículos 14 e 15. 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, deste Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Querido, você já pensou nessa afirmação de que nós tomamos o nome do Pai Celestial? Tomamos no sentido de adotamos este nome para nós. Quando nós somos filhos de alguém, a gente vem trazendo esse sobrenome, não é? Do pai, da mãe. Meu nome é Rogério Belan. Meu pai era Oscar Belan. E minha mãe era Inês Vieira Belan. Então, lá veio o Belan para mim e se espalhou para os meus filhos. E vem também dos meus tios. Só que há uma promessa de Deus que o nome dele, ele está posto em toda a família que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, parentes, o nome de Deus está posto no seu nome, na sua família. O poder de Deus está posto na sua família. A consolação, a força de Deus está posta na sua família, porque somos família de Deus. É como se Deus dissesse a toda a parentela: Deus é convosco. Deus é convosco. Mas ainda restam neste grupo das pessoas que acabaram se sentindo privadas daqueles a quem amam e que foram levados desta vida para a vida eterna, né? Restam os amigos. Os amigos normalmente são os mais numerosos, porque o cônjuge é um só, pelo menos deve ser, é um só. Os filhos hoje são poucos, as médias estão aí entre 2 e 3 filhos, talvez, no Brasil.
Os parentes são um grupo bastante expressivo, mas também tem uma limitação. Os irmãos são menos ainda. Juliana tinha muitos irmãos, né? Era uma família de 5 irmãos, uma família grande. Mas, e amigos? Amigos nós temos centenas às vezes, né? Quando participamos de uma igreja, então a igreja é um grupo de amigos muito grande, né? É tão bom encontrar aquele povo amigo ali na igreja. Ainda é um lugar em que se cultiva uma amizade muito boa, muito sadia, muito sincera, não sem defeitos, porque somos humanos, mas muitos amigos e muitos bons amigos. Muito bem, mas eu quero chamar você para que você lembre de algo muito importante, que está lá em João 15:13. Volta um pouquinho para o Evangelho, João 15:13. Volta lá comigo. João 15:13. João 15:13, que diz o seguinte. Vamos ver João, vamos ver um pouquinho mais, vamos ver João 12, 13, 14 e 15, ok? 12, 13 e 14, vamos ver 12, 13 e 14, João 15, 12, 13 e 14, que diz assim, olha, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quem diz isso? Jesus. Então, quando você se sentir entristecido, privado da sua amiga, lembre-se que Jesus disse assim, ei, eu sou amigo de vocês. Eu sou amigo de quem se foi e sou amigo de quem ficou. E eu sou o laço de união entre vocês eternamente, porque vocês tinham preparado para vocês a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas eu sou a vida. Eu sou a vida e eu sou amigo de vocês. É como se Jesus dissesse, Jesus é contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Então, Deus Pai, Deus Filho dizem para nós, eu sou convosco, para os irmãos, para os filhos, para o cônjuge, para os parentes, para os amigos, Isso é motivo de grande satisfação, conforto e esperança para você e para mim, para todos nós. Interessante, eu tive a oportunidade de falar ali no culto de sexta-feira. Juliana amava tremendamente a Deus, a família, amava muitíssimo a igreja também, e ela desejava muito a salvação dos seus irmãos biológicos. Juliana tinha um carinho por aqueles irmãos. Nós conversamos uma vez ou outra sobre isso, sobre a família dela. E ela me falou com tanta preocupação, não a preocupação de quem está profundamente preocupado, a preocupação no sentido do zelo e do cuidado, porque uma das grandes características de Juliana era a capacidade de cuidar, de zelar. Eu a conheci zelando pela sua avó, depois zelando pela sua mãe, zelando pelos seus filhos, pelo seu esposo. Ela tinha prazer em servir, um grande prazer. E o grande desejo dela era que aqueles irmãos que ela tanto amava aceitassem todos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e fossem salvos. E vivessem, como diz esse texto aqui, Jesus dizendo, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, ou seja, se fazeis a minha vontade. Juliana sonhava em ver todos os seus irmãos vivendo dentro da vontade de Deus. Ela cria na afirmação bíblica que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Muito bem,
quero finalizar essa nossa breve palavra lembrando o que Jesus nos diz lá em João 11:25. Agora há pouco nós citamos aquele momento em que Jesus chorou ali, né, por ocasião da morte de Lázaro, mas por aquela mesma ocasião, quando as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, vão até Jesus e lamentam a ausência dele no momento da doença de Lázaro, Jesus diz a eles assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus afirma isso categoricamente, porque na realidade Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E nós não podemos esquecer nunca disso. A Bíblia diz que todos pecaram, e diz também que o salário do pecado é a morte. E se a morte é o nosso destino, quando nós cremos em Jesus, esse destino é transformado para vida. Porque se somos destinados à morte, Jesus nos destina à ressurreição e à vida. Quando cremos no Senhor Jesus, mudamos, pegamos um outro caminho, que é o caminho da vida. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus afirmou que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E cremos nisso de todo o nosso coração. Quero encerrar essa palavra convidando você para que nós leiamos juntos um último texto bíblico que está em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, veja aí. 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ok? Quero ler para vocês e vamos, então, me acompanhem, por favor. Preste bem atenção nisso. Diz assim: por isso, não desanimamos. Não desanime, nunca. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso corpo, nosso homem exterior, se corrompa ou se acabe, contudo, o nosso homem interior, a nossa alma, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, materiais, mas nas coisas que não se veem, espirituais. Porque as coisas que se veem duram um tempo. Mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Nós viveremos eternamente com esse Jesus que afirma: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, e pela tua bondade para conosco. O Senhor não é homem para que minta. O Senhor não sofre variação. A tua verdade é a verdade do passado, do presente, é a verdade do futuro e é a verdade do futuro eterno. E nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no teu cuidado para com o cônjuge que está só, para com os filhos que agora não têm mais sua mamãe. Nós temos certeza do teu cuidado para com os irmãos, os parentes, os amigos, para com todos, porque o Senhor é conosco e a tua palavra promete e nós cremos. Senhor Deus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, e traz conforto e consolação para todos. Traz força, Senhor, a Laílson, que ele desconhece, mas que elas estão reservadas, Senhor, na força do teu poder.
do teu poder. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe os aniversariantes da nossa igreja, que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, tem misericórdia deles, Senhor, que possam experimentar restauração. Consola, Senhor, aqueles que estão tristes pelas perdas, mas que possam, Senhor, ser fortalecidos por Ti, pela força do Teu poder. Senhor Deus, abençoa os dirigentes do nosso país. Senhor, salva o Brasil, eu te suplico. Tem misericórdia do nosso país. Senhor, que o mal seja banido, Senhor, vencido em todos os momentos, eu te peço. Abençoa os profissionais de saúde, abençoa pastores, abençoa missionários, abençoa os mais vulneráveis, Senhor. Abençoa as iniciativas de ação social, Senhor. Ajuda-nos a não só trazer o conforto espiritual, mas também o pão para aqueles que têm fome. Senhor, revigora-nos, Senhor, para que nós continuemos na caminhada do crescimento do Teu reino sobre a face da terra. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor. Entregamos nossas vidas completamente nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Não esqueçam nunca, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. E você esteja pronto hoje a trazer as suas crianças para o aplicativo Zoom, que haverá à tarde, às 3 horas, né, para a Escola Bíblica Dominical Kids. E depois, à noite, às 19h30, pelo YouTube, o nosso culto em família. Nós vamos nos encontrar lá. Até logo.